paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu sou o Léo Abacuque e é um prazer receber você aqui em mais um vídeo dessa coletânea Conhecendo a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Então, é isso aí. Já chega, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha no vídeo. Isso ajuda muito esse canal a crescer. Me segue lá no Insta, @LeoAbacuque, e vamos junto caminhar. Porque eu tenho a missão aqui de trazer instrução para todos os irmãos em Cristo Jesus. Tá bem? Então vamos junto, vamos falar sobre o Novo Testamento, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar sobre o Novo Testamento é que não tem como a gente começar falando do Novo Testamento sem antes dizer sobre a Antiga Aliança. Uma coisa faz parte da outra, uma coisa está linkada à outra. Por quê? Porque testamento significa aliança. Quando nós falamos do Novo Testamento, nós estamos falando de uma aliança. E o Antigo Testamento foi a primeira aliança. Aliança essa que Deus fez com o povo de Israel, que através deles abençoaria o mundo todo. Então, em resposta a essa aliança, o que o povo deveria fazer? Obedecer, cumprir as leis que Deus estipulou, que Deus criou, e, claro, ser totalmente fiel exclusivamente a esse Deus. O que aconteceu foi que esse povo, volta e meia, esse povo falhava. Esse povo não conseguia cumprir essa lei. Então, a partir dos seus profetas, Deus começa a mudar essa mensagem. E aí ele começa a trazer o quê? Um novo entendimento de que uma nova aliança ia ser escrita nos corações das pessoas. Essa aliança, obviamente, é aquela que Jesus tornou possível por meio da sua vida, sua morte e sua ressurreição. Importante ressaltar que é através de Jesus que Deus oferece o dom da vida eterna para o mundo todo. É Jesus que é essa porta. O Novo Testamento e toda a Bíblia, elas falam única e exclusivamente de Jesus. A nova aliança é a sombra do que haveria de vir, daquilo que nós vivemos, que existe, que é Jesus Cristo. Então, é por isso que o Novo Testamento chama-se Boas Novas, a anunciação das boas notícias, né? O Novo Testamento ele foi escrito em grego, apesar de a língua oficial do povo judeu naquela época ser o aramaico, e ele é formado por por 4 grupos de livros. Então são esses grupos: os evangelhos, o histórico, as cartas e a revelação, ou o Apocalipse. Temos aí então o primeiro bloco, o primeiro grupo, que é composto por 4 livros que narram a passagem de Jesus na Terra. Você já conhece: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros eles retratam desde o nascimento, a obra, o ministério, a redenção, até a ascensão de Jesus aos céus. Esses livros, eles são complementares em si. Léo, o que significa isso? Livros complementares, as histórias contidas neles, elas se complementam. Então, quando nós lemos os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, essas histórias elas se complementam. Então, em algum momento, em um determinado livro desse, conta a mesma história de uma forma diferente, ou com mais ou com menos detalhes. Apenas o livro de João, que tem um enredo e uma apresentação particular, uma apresentação própria, né? Nós temos aí, então, no segundo bloco, nós temos aí os livros históricos. Na verdade, não são livros, é o livro de Atos. É porque o livro de Atos, ele acredita-se que foi escrito por Lucas também. Então, quando nós pensamos que Lucas escreveu o livro de Atos, nós entendemos que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, o relato das histórias, e o livro de Atos seria quase que uma continuação desse livro de Lucas. Alguns historiadores veem dessa forma. Então, o que o livro de Atos ele é condensado? Ele conta o quê? A história da igreja primitiva. Fica aqui para você a tarefa de casa, a orientação para que você estude bem o livro de Atos,
para você entender o início da igreja primitiva. Se você hoje tem duras críticas a fazer à sua igreja atual, sua igreja local, leia o livro de Atos. Você vai entender como essa igreja primitiva, ela se moveu, como ela foi criada e como as coisas aconteceram a partir dela, como esses homens foram transformados, como ocorreu o derramar do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, que é uma das maiores dádivas que todo cristão deve passar, que todo cristão deve perseguir em oração, o batismo no Espírito Santo. Então, esse livro ele narra a história que começa de Jerusalém, a província da Judéia, até ali o amplo Oriente Grego e o Império Romano. Nós temos aí o terceiro bloco, né, que são aí as epístolas ou cartas. Um total de 21 cartas, 13 delas escritas pelo apóstolo Paulo, esse grande apóstolo. Teria sido do Novo Testamento se Paulo não tivesse obedecido ao chamado, ouvido a voz de Jesus no caminho para Damasco. Imagine só. Então, 21 das cartas, 13 delas escritas pelo apóstolo Paulo e 8 das demais cartas, não menos importante, claro, escritas por um outro bloco de outros discípulos de Jesus. Essas cartas, muitas delas foram escritas, inclusive as de Paulo, em prisão. Então perceba que no momento difícil que esses homens estavam enfrentando, Paulo principalmente, ele buscou na orientação do Espírito Santo escrever instruções às igrejas que haviam sido montadas ali. Então nelas tem admoestações, práticas do dia a dia. Essas cartas elas são verdadeiramente manuais e servem para nós cristãos no tempo de hoje, para que nós possamos, sim, esses cristãos, serem orientados até hoje através disso. Essas cartas elas têm essa função de trazer à tona, trazer ao entendimento as palavras e o ensino de Jesus, aqueles que estão contidos nos evangelhos. Temos aí essas cartas divididas aí então, por Paulo, né, escritas por Paulo. Livro de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito e Filemão. Depois as 8 cartas temos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. Existe uma discussão aí na academia para saber se provavelmente Paulo não teria escrito a carta de Hebreus, mas essa discussão fica para um outro momento, tá bem? Temos aí então o 4º e último bloco, que não é menos importante. Quero aproveitar e fazer uma pausa aqui e dizer para você, já curtiu o vídeo? Deixa o seu joinha pra gente, que é muito importante. Escreve alguma coisa nos comentários, deixa uma mensagem aí para nós, se inscreva nesse canal e depois vai lá, me segue lá na rede vizinha lá, @leoabacuque, tá bom? Vamos junto aí, vamos continuar. O 4º e último bloco são as revelações ou Apocalipse. Esse livro é um dos mais importantes para nós do Novo Testamento. Por quê? Porque esse livro ele traz as revelações dos últimos acontecimentos da Igreja do Senhor aqui na Terra. Esse livro você precisa analisar ele da seguinte forma: esse livro vai te mostrar a vitória final de Deus sobre o mal. Esse livro vai mostrar para você que ele tem por propósito real, de verdade, mostrar para os cristãos como eles devem viver do jeito e do propósito que Deus exigiu e exige para o mundo. Então entenda lá no livro como as pessoas elas devem se portar, o que vai acontecer, por que quem vai ser condenado será condenado e assim por diante. Então pense nisso dessa forma. Leia o livro de Apocalipse, estude o livro de Apocalipse, porque ele realmente é imprescindível. Não poderia deixar de falar aqui a respeito de quem? Do professor de todos nós, o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque de que adianta eu gravar esse vídeo, essa aula introdutória sobre o Novo Testamento, se não falar do maior de todos os professores, que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele é o responsável pela revelação da palavra de Deus. É impossível entender as verdades contidas na palavra de Deus sem o auxílio, a orientação do Espírito Santo. Então eu separei esse tempo e mais alguns slides para falar a respeito disso, porque o Espírito Santo é sim o responsável pela palavra de Deus. Para deixar esse entendimento muito claro aqui para nós,
eu separei algo que está lá na Teologia Sistemática de Eurico Bergsten. Vou deixar, inclusive, no final, como sempre deixo as referências bibliográficas e vou explicar mais. Mas o Espírito Santo, eu quero ler para você essa passagem aqui que está lá na página 8 da Teologia Sistemática do Eurico, lançado pela CPAD. Diz assim: o homem natural tem grande limitação para compreender as coisas de Deus. A profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, é insondável. E por isso carecemos da ajuda divina para penetrar nesses mistérios. E esse auxílio de que precisamos é Deus quem nos concede. Então, do que adianta estudar, irmãos? Do que adianta eu e você estudar, aprender, ouvir, estudar e estudar, ler livros, ler a própria Bíblia Sagrada, sem antes buscar a preciosa presença do Senhor, que nos oferece o auxílio que precisamos para entender sua palavra. Continuando. O espírito de sabedoria e de revelação é dado e tem por finalidade iluminar os olhos do nosso entendimento para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da sua herança. Durante o texto você viu aí várias sugestões de conferência do que o autor está abordando. Então dá uma lida na sua Bíblia lá, pega a sua Bíblia e dá uma lida muito importante. Reitero, sem a presença do Espírito Santo é impossível entender a palavra de Deus. Por fim, quero deixar aqui as referências bibliográficas para você que sempre deixo no final dos meus vídeos. Teologia Sistemática do Eurico Bergsten, Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, de 2008, a Mensagem do Novo Testamento, lançada pela CPAD de Mark Dever, e também Introdução em Síntese ao Novo Testamento, Editora Evangélica Esperança. Tá bom? O meu muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você fique na paz dele, que governa sobre todas as coisas e situações. Me segue, curte, comenta e compartilhe e se inscreva nesse canal. Deus abençoe você, um grande abraço aqui do Léo Abacuque para você.